Imagine um mundo onde ninguém sabe contar. Ou melhor, saber até sabe, mas não precisa. Não porque seja proibido, mas porque simplesmente não faz falta. Um mundo em que o tempo não é uma linha, mas um rio. O que já passou vira água, o que virá ainda neblina. E onde as cores não têm nome, mas tem gosto, tem cheiro e tem textura. Bem, pois esse mundo existe, à beira do rio Maici, em plena bacia amazônica brasileira. Ali vivem cerca de 300 Pirahã, um povo que transformou o simples ato de falar em uma filosofia de vida. Para eles, a linguagem não é apenas o que se diz, é o que se vive. O povo que ri da nossa necessidade de contar. Os Pirahã são conhecidos pelo seu bom humor. Os visitantes relatam que eles riem o tempo inteiro, da chuva, dos forasteiros e principalmente dos seus próprios erros. Mas o que mais nos espanta é que eles não contam. Em Pirahã não há 1, 2, 3. Só 2 ideias. Roi, que é pouco, e Roi, que é muito. E pronto. O universo numérico termina ali. Se você der a um Pirahã 3 peixes e depois der 4, ele te dirá: Roi, muitos peixes. E seguirá feliz, pescando mais. Cores, como a gente as chama, também não. O céu não é azul. Ele é como o rio limpo. O sangue não é vermelho. Ele é como a caçada ferida. Tudo é medido por comparação concreta com o que os olhos alcançam. Eles vivem no presente, literalmente. Perguntar sobre ontem ou amanhã é como tentar vender o Wi-Fi para um papagaio. O Pirahã simplesmente não precisa disso para ser feliz e para funcionar. Uma língua mínima, um mundo inteiro. A língua Pirahã é uma joia linguística. Tem apenas 10 a 12 sons, um dos menores inventários fonéticos conhecidos. 3 vogais, A, I, O, poucas consoantes, P, T, K, S, H, M, N e mais algumas variações. E ainda assim, é completa. Mais surpreendente ainda, o Pirahã pode ser falado, mas também assobiado, sussurrado ou cantado. Durante a caça, os homens assobiam frases inteiras ecoando entre as árvores. À noite, as mulheres sussurram histórias que soam como canções. E há momentos em que a comunicação acontece apenas pelos tons, sem consoantes e sem vogais, somente melodia. Imagine entender uma conversa inteira só pela musicalidade das palavras. Bem, entre os Pirahã, isso é o cotidiano. Uma gramática fora da gramática. Mas o que realmente abalou a linguística mundial foi aquilo que supostamente falta no Pirahã. Não há tempos verbais, passado, presente, futuro se misturam no agora. Não há pronomes de terceira pessoa. E, segundo o linguista Daniel Everett, não haveria recursividade. Recursividade é aquilo que permitiria a gente dizer o homem que viu o cachorro que correu atrás do gato que comeu o peixe. No Pirahã, isso seria uma sequência de pequenas frases, ditas uma após a outra, cada uma completa em si mesma. Nada de estruturas alinhadas, nada de labirintos gramaticais. A fala do Pirahã é linear, direta, pragmática. É como se cada frase fosse uma fotografia, mas nunca um filme. Daniel Everett, do missionário ao herege linguístico. A história de como o Pirahã chegou ao centro do debate linguístico mundial é inseparável da jornada de um homem que dedicou a sua vida a estudá-la, Daniel Everett. Nos anos 70, ele não era um linguista, mas sim um jovem missionário cristão. Pertencia ao Summer Institute of Linguistics, uma organização cujo projeto
sob um verniz científico, era profundamente colonialista. Traduzir a Bíblia para línguas indígenas como um primeiro passo para a conversão e assimilação cultural, substituindo visões de mundo milenares por uma única verdade religiosa. A missão de Everett era clara: aprender o Pirahã para lhes contar sobre Jesus. Mas, ao longo de mais de 30 anos de convívio, foi ele quem passou por uma transformação radical. A lógica cultural dos Pirahã, ancorada no presente, no que é diretamente observável, tornou impossível a sua tarefa missionária. Como pregar sobre um Deus que ninguém nunca viu, ou sobre um evento ocorrido há 2000 anos atrás, para um povo que só dá crédito ao testemunho imediato, para um povo que vive de fato a vida presente? A cosmovisão Pirahã, tão coerente, tão autossuficiente, foi o bastante para corroer as certezas de Everett. Ele não apenas rompeu com o Summer Institute of Linguistics, como também perdeu sua antiga fé, tornando-se ateu. Sua vida pessoal também se transformou. Seu casamento, que estava profundamente vinculado à missão religiosa, chegou ao fim. Daniel Everett saiu da floresta um homem diferente, um linguista renomado e por 2 vezes um herege, para a igreja que o enviou e para a academia de Noam Chomsky. O duelo: Chomsky versus Everett. Até então, a linguística girava em torno de um grande nome: Noam Chomsky. Para ele, todas as línguas humanas compartilham uma estrutura mental comum, a chamada gramática universal. Segundo Chomsky, nascemos com uma espécie de software linguístico pré-instalado, e toda língua seria, em última instância, uma variação desse código. Everett, porém, trouxe um bug direto do coração da Amazônia. O Pirahã não obedece à gramática universal, sem recursividade, supostamente sem subordinação, sem abstrações. Como explicar uma língua que teoricamente sequer deveria existir? Chomsky reagiu com ironia. Não é possível que o cérebro humano permita uma língua sem recursividade. Everett respondeu: então talvez o cérebro humano permita mais do que você, Chomsky, imagina. E assim começou uma das maiores controvérsias da linguística moderna. Um embate entre o inato e o cultural, o universal e o particular. O princípio da experiência imediata. Everett percebeu algo mais profundo. Os Pirahãs seguem aquilo que ele chamou de princípio da imediaticidade da experiência. Eles falam daquilo que tem prova direta, aquilo que ouviram, aquilo que viram, aquilo que tocaram ou que alguém vivo testemunhou. Isso molda toda a sua língua, sem mitos de origem, sem genealogias, sem um ontem nem um amanhã. É uma cultura do agora, uma cultura do presente. Enquanto o Ocidente tenta dominar o tempo com seus calendários e seus relógios, os Pirahã os deixam escorrer, como o rio que nomeia as suas aldeias. Sapir-Whorf e o mundo segundo a língua. Essa descoberta ecoa uma hipótese antiga, formulada por Edward Sapir e Benjamin Whorf, a chamada hipótese socio-interacionista de Sapir-Whorf. Eles afirmavam que a língua que falamos molda a maneira como nós percebemos o mundo. No Pirahã, a língua ao mesmo tempo limita e liberta o pensamento a partir da experiência do sensível. A ausência de números não é uma ignorância, mas sim uma outra razão e uma outra lógica. Em vez de medir o mundo, eles o percebem em relações vivas. A língua deles não empobrece o seu pensamento. Antes, pelo contrário, ela o ancora naquilo que é real. Como diria Whorf, falamos de acordo com os padrões de nossa língua. E esses padrões nos levam a ver o mundo de modos particulares. Merleau-Ponty e a linguagem encarnada. O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, lá da França dos anos 40, falava da linguagem encarnada. Para ele, pensar é um ato corporal. O sentido nasceria do gesto, do olhar, da respiração. A fala não traduz o pensamento.
ela é o próprio pensamento em movimento. O Pirahan é a comprovação viva dessa ideia. Cada frase vem acompanhada de gestos, de risos, de entonações. O corpo e a fala são uma coisa só. É como se a filosofia de Merleau-Ponty tivesse descido da Sorbonne para pescar no rio Maici. O riso como gramática. Há um detalhe particularmente delicioso. Os Pirahan usam o seu riso como marcador discursivo. Rir pode significar concordar, discordar ou até mesmo encerrar um assunto. É uma pontuação sonora. Algo entre um ponto final, uma vírgula, uma exclamação, um ponto de interrogação e uma gargalhada. Talvez o riso seja para eles o que a vírgula é para nós. Uma pausa para respirar e seguir vivendo. E convenhamos, se a filosofia tivesse mais riso, talvez as discussões entre Chomsky e Everett fossem bem mais leves. O que os Pirahan nos ensinam? No fundo, os Pirahan nos lembram que a inteligência humana não precisa de brutal complexidade para atingir a brutal profundidade, que a clareza pode ser mais sábia do que a abstração e que o mundo pode ser compreendido sem fórmulas nem categorias universais. Eles desafiam a ideia de que a racionalidade tem uma única forma, branca, ocidental, europeia. Eles mostram que existem muito mais maneiras de ser humano, todas elas coerentes dentro das suas próprias lógicas. Talvez o verdadeiro universal não seja a gramática, mas a capacidade de criar significados diferentes para mundos diferentes. A língua que ri de nós. Hoje, o Pirahan continua sendo falado à beira do rio Maici, sem livros, sem dicionários e, principalmente, sem pressa. Enquanto os linguistas debatem em congressos, os Pirahans pescam, riem, vivem, amam, seguindo vivendo sempre nesse presente eterno. Talvez no fim, o Pirahan não seja a língua que desafia a universalidade humana, mas sim a que a revela como universalidade da diferença. E se você quiser aprender Pirahan, fica aqui um aviso. Não há um verbo para ensinar, mas há um verbo para rir juntos. Comece por ele. Meus amores, como vocês estão vendo, o tio tá tendo que upar pela segunda vez o vídeo dos Pirahan, porque o documentário que a gente usou e que a gente acreditava que era sem direitos autorais, tinha direitos autorais. E aí, obviamente, a gente teve que descer o vídeo e reeditá-lo. Esses pequenos documentários que a gente tá fazendo aqui, eles precisam de uma edição muito cuidadosa. O Tuller é um editor fenomenal, ele correu para reeditar tudo de novo, para que o conteúdo pudesse ficar disponível aí para vocês. Quem quiser ver o que eu consultei para escrever o que eu escrevi, tem na própria descrição do vídeo, no final, a bibliografia que eu usei. Para além disso, eu queria dizer que vídeos como esse só são possíveis por causa de vocês que veem esse canal e por causa dos nossos parceiros que acreditam na gente. E um deles é Dona Fílmica. A Fílmica é um streaming brasileiro feito por gente progressista de esquerda pra gente progressista de esquerda, pra gente do nosso campo, um streaming que não tem limites de downloads, que não tem propagandas, que você pode dividir com os seus amigos, que tem um catálogo cada vez maior, com clássicos espetaculares como eles vivem. Então é um streaming que eu recomendo demais. E é uma parceira que ajuda a gente a poder fazer esses vídeos com mais qualidade, a poder construir as bibliotecas populares, a poder construir as salas de aula como a gente está construindo para o povo indígena Crepim KTG. A promoção da Fílmica foi estendida, vai até o dia 5 do ano que vem, 5 de janeiro, o Passe Pix, R$ 99,90 no Pix, e você garante um ano de acesso ilimitado, não dá um litrão de glacial por mês, você vai ter um streaming de qualidade, que você vai poder fazer quantos downloads você quiser, que tem aplicativo de Roku, de Android, de tudo que você imaginar. E lá dentro tem uma listinha curada pelo tio, então se você quiser ver
o que o tio anda vendo em Dona Fílmica, é só entrar lá. Fica aqui o nosso profundo agradecimento à Dona Fílmica por tornar possível essas novas aventuras do canal e a nossa recomendação que você corra até o dia 5 de janeiro de 2026. Você tem a oportunidade de, por menos de R$ 8,30 por mês, garantir cinema de qualidade pro seu ano inteiro. Pode dividir em até 5 contas ao mesmo tempo. Obrigado, Fílmica, obrigado a todos vocês que viram esse vídeo. Um beijo no seu coração, até a próxima e tchau, tchau.